Graça e paz a todos. Tempo de crescer, por Jonathan Edwards. Enquanto apenas Deus pode comunicar essa luz divina e sobrenatural que leva ao crescimento no seu espírito, nós temos o dever de procurar a luz, principalmente pelo recurso da palavra de Deus na Escritura. Edwards enfatizou o papel de Deus no processo do crescimento cristão. Neste sermão, ele continuará a ajudar-nos a assumir a nossa responsabilidade de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor. Edwards coloca seu texto em seu contexto bíblico e histórico, afirma sua proposição e delineia o que se segue. Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. Primeiro, a queixa do apóstolo. Essas palavras são uma reclamação feita pelo apóstolo aos cristãos hebreus pelo desejo de tal competência no conhecimento das doutrinas e dos mistérios da religião, como deveria ser esperado deles. O apóstolo reclama que eles não haviam feito o progresso devido no conhecimento das coisas ensinadas nos oráculos de Deus. E sua intenção é reprová-los não apenas pela deficiência deles no conhecimento espiritual e experimental das coisas divinas, mas também pela deficiência no conhecimento doutrinal com os princípios da religião e nas verdades da teologia cristã. Isto é evidente pela maneira como o apóstolo introduz sua reprovação. A ocasião em que introduz o assunto é este. O apóstolo menciona Cristo no versículo 10 como tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, os oráculos de Deus, Melquisedeque era considerado um tipo eminente de Cristo, e o relato que temos aqui contém muitos mistérios do Evangelho. O apóstolo estava desejoso de mostrar esses mistérios aos cristãos hebreus, mas ele percebeu que, em virtude da fraqueza de conhecimento, eles não seriam capazes de entendê-los. Assim, não diz mais nada sobre Melquisedeque, voltando ao presente versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, há muitas coisas acerca de Melquisedeque que contém maravilhosos mistérios do Evangelho que gostaria de mostrar a vocês. No entanto, temo que meu discurso, pelo seu desânimo e atraso no entendimento dessas coisas, apenas sirva para confundir e desconcertar, e não haja benefício e seja muito difícil para vocês como a carne que é muito dura. Então vêm as palavras do texto: quando devíeis ser mestres, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Foi o mesmo que dizer: de fato, esperava-se que vocês saberiam o suficiente das Sagradas Escrituras para serem capazes de entender e digerir tais mistérios, mas não é isso que acontece com vocês. O apóstolo fala da competência deles em tal conhecimento como transmitido pelo ensino humano de acordo com a expressão, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Crescer inclui não somente o conhecimento prático e experimental, mas também o conhecimento doutrinal das verdades e mistérios da religião. Níveis do conhecimento cristão, do leite e da carne. Mais uma vez, o apóstolo fala de tal conhecimento pelo qual os cristãos são capacitados a entender essas coisas na teologia que são mais obscuras e difíceis de serem entendidas, e que requerem grandes habilidades em coisas dessa natureza. Isto é mais completamente expressado nos 2 versículos seguintes. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tal é o conhecimento que a competência nele levará pessoas além dos primeiros princípios da religião.
Como diz, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Portanto, o apóstolo, no início do capítulo seguinte, os aconselha a deixar os primeiros princípios da doutrina de Cristo e continuar para a perfeição. Como a culpa deles aparece? Podemos observar como a culpa dessa imperfeição aparece em que eles não conseguiram competência de acordo com o tempo de que dispunham. Pelo tempo, eles deveriam ter sido professores. Como eram cristãos, o negócio era aprender e ganhar conhecimento cristão. Eles eram alunos na escola de Cristo e, se tivessem aperfeiçoado o tempo em aprendizado, como deveriam ter feito na época em que o apóstolo escreveu, estariam prontos para serem professores nessa escola. Seja qual for o negócio a que alguém é devotado, espera-se que sua perfeição nele possa ser arguida ao tempo que teve para aprender e aperfeiçoar-se. Os cristãos não podem permanecer como bebês, mas devem crescer no conhecimento cristão. Deixando a comida de bebês, devem aprender a digerir alimento sólido. O chamado cristão. Todo cristão deveria tomar a decisão de empenhar-se a crescer em conhecimento na teologia. Este, certamente, é o trabalho esperado de teólogos e ministros. Muitos pensam que esse trabalho deve ser deixado para eles pelo estudo das Escrituras e outros livros instrutivos, como se não pertencesse a ninguém mais. Mas se o apóstolo pensasse assim, nunca teria culpado os cristãos hebreus por não terem adquirido conhecimento suficiente para serem professores. Ou se ele pensasse que os cristãos em geral deveriam se preocupar com isso como algo sem importância e para o que não deveriam dedicar muito de seu tempo, ele nunca os teria culpado pela falta de competência em conhecimento no tempo que tiveram para aprender. Ao dissecar esse assunto, mostrarei o que se pretende por teologia. Que tipo de conhecimento na teologia se pretende? Por que o conhecimento na teologia é necessário? E por que todos os cristãos deveriam tomar a decisão de empenhar-se a crescer nesse conhecimento? Nisto, ele estava apenas ecoando o escritor do livro aos Hebreus. Suponha que você tenha sido encarregado de compartilhar o evangelho com alguém usando apenas a história de Melquisedeque em Gênesis 14, 17 a 24 e outros textos do Antigo Testamento. Você seria capaz de extrair mistérios evangélicos suficientes apenas desse tanto da Escritura para explicar o Evangelho a outra pessoa? Onde você se coloca na escala da obtusidade e atraso no entendimento? Suponha que você tenha um filho que é aluno de faculdade de tempo integral. Que tipo de expectativas você tem para ele? Se você pudesse vistoriar suas atividades diárias, o que esperaria encontrar? Como discípulos, ou seja, aprendizes de Cristo, o que deveríamos esperar de nós mesmos, nós que somos alunos na escola de Cristo? Como você seria capaz de dizer que um dos alunos de Cristo está atolado na comida de bebê e precisa seguir em frente? Quanto do seu tempo a cada semana é dedicado à decisão de empenhar-se a crescer no conhecimento da teologia? Como você resume o negócio que ocupa uma típica semana de sua vida? Quanto tempo é despendido no seu trabalho e para tomar conta de sua casa e família, perseguindo interesses e vocações, assistindo TV ou ocupado com outras diversões? Se uma pessoa estudasse sua vida cuidadosamente por algumas semanas, o que concluiria ser o negócio da sua vida? Por quê? Com o que sua vida iria parecer se você tomasse a decisão de empenhar-se a crescer no conhecimento da palavra? Amém. Que Deus abençoe a todos.